Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Pastora de amanhã, aqui está as missionárias de amanhã, aqui está os pastores de amanhã, aqui está os presbíteros de amanhã, aqui está os diáconos de amanhã, os obreiros e as obreiras. Então o diabo vai tentar de todas as formas para destruir ela, mas a sua criança, ela é um projeto de Deus e está na mão do Deus eterno. Aleluia. Diga comigo, a minha criança é um projeto de Deus. Ela está nas mãos de Deus. Ela é uma bênção para Deus. Ele vai ser um pregador. Profetize, diga, ele vai ser um pregador. Ela vai ser uma missionária. Ela vai ser uma pastora. Ele vai ser um pastor para a glória de Deus. Glória a Deus, mas Deus precisava restaurar a humanidade. É por isso que quando Jesus nasceu, que ele vai chegando aos 12 anos, ele vai ser apresentado no templo, e o diabo está tentando de todas as formas para acabar com a vida do menino Jesus, mas não consegue, porque ele será e foi o salvador da humanidade. Mas com os 12 anos que ele foi apresentado no templo, o texto diz que depois daí a história lhe ocultou, e ele aparece simplesmente com 30 anos depois, para cumprir o seu ministério terreno. Ele vai andar João Batista no Rio Jordão para ser batizado por ele, e quando ele é batizado, que ele sai da água, a Bíblia diz que é uma pomba em forma de um Espírito posa sobre ele, e uma voz sai do trono do Eterno dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí João Batista olha e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas depois daí, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele é tentado depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Ele vai ser tentado. Ele vence o próprio diabo com a própria palavra. Depois daí que Jesus vence ele, ele desce para cumprir o seu ministério terreno. Aí ele vai para onde? Para Nazaré, a cidade onde ele nasceu. A Bíblia diz que ele vai para a sinagoga como de sempre. E quando ele chega na sinagoga, está os escribas e os líderes da lei ensinando ao povo. Mas quando ele terminou, era de costume, diz a história, que quando ele terminava de dar o ensinamento ao povo, ele dava uma oportunidade a alguém que quisesse falar alguma coisa. E quando ele deu essa oportunidade, Jesus se levanta diante de todo o povo. Quando Jesus se levanta, o texto diz que estará aqui no meio a cadeira de Moisés. Jesus pega e senta na cadeira. Aí deram para Jesus o pergaminho, e o pergaminho que Jesus pregou, a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 4, precisamente o versículo de número 18 por diante, que Jesus pega o pergaminho e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para libertar os leprosos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Aí o
texto diz que ele pega o pergaminho e entrega ao escriba e se aceita e diz: hoje está se cumprindo esta profecia que está em Isaías, capítulo de número 61, porque o que Deus promete, Ele vai cumprir. Oh, aleluia, 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 aleluia. E é esse Jesus que está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Mas depois daí, Jesus começa agora a cumprir o seu ministério. Ele começa a limpar os leprosos. Ele começa a fazer os cegos ver. Ele começa agora a levantar os paralíticos. E quando ele pregava, o povo ficava assustado, porque um dizia assim: quem é este homem? Até os próprios discípulos, quando ele interrompeu aquela tempestade que estava sobre o mar, que ele repreendeu a tempestade ali no mar, os discípulos disseram assim: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Porque Jesus, ele pregava diferente dos escribas e dos fariseus, porque ele pregava com autoridade. Mas o texto vai nos mostrar que Jesus, depois de ter feito tudo o que ele fez, ele anuncia aos seus discípulos: olha, vai chegar a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E assim aconteceu. Jesus está no Getsemane com os seus discípulos, e de repente a guarnição vem para prender Jesus. Eu estou adiantando para dar tempo para chegar onde eu quero chegar. E quando Jesus é preso, ele desce, vai para Pilato, vai para Caifás, volta para Pilato, e assim vai acontecendo. Mas quando nós sabemos muito bem o texto, que Pilato sabia que aquele homem era inocente, porque um certo dia Pilato queria livrar Jesus, e a mulher dele ficou tão angustiada, porque foi perturbada a noite toda por causa de Jesus. Ela chegou e disse: Pilato, não bota a mão sobre esse homem não, esse homem é justo, esse homem não tem falsidade nele, esse homem não é pecador. Mas sempre era de costume, naquela época, soltar um preso ou prender outro para ser condenado. E quem fazia isso? O povo. Botaram Jesus, botaram o Barrabás, o malfeitor. Aí Pilato pergunta: quer que solte Jesus, o rei dos judeus, ou quer que solte Pilato? O povo gritou: solta Barrabás e prende Jesus, o rei dos judeus. Jesus agora é preso, recebe a sentença para ser crucificado, coloca a cruz sobre ele, e para ele chegar no Gólgota, a Bíblia diz que no caminho ele começou a levar chicotada, ao ponto de ele cair, de tão peso e de tão aflição que ele estava sofrendo. Mas o texto diz que apareceu um sirineu para o ajudar. Aleluia. Diga assim: Jesus sempre prepara um sirineu. Diga: Jesus sempre prepara um sirineu para te ajudar nesta caminhada. Tu não está carregando a cruz sozinho. Aleluia. A cruz pode ser pesada, mas Jesus prepara um sirineu para te ajudar nesta caminhada. Porque com a ajuda de sirineu, tu vai chegar num determinado lugar que Deus preparou para você chegar. Você não está sozinho nesta caminhada. Mas Jesus chega ao Gólgota, pega as suas mãos, abre ela, bate os pregos na sua mão direita e na sua mão esquerda, e cruza os seus pés, bate os cravos, levanta ele sobre a cruz. E Jesus está lá na cruz, e está dois malfeitores, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Um zombava, mas outro dizia: tu fala com este homem dessa forma, porque nós estamos aqui pagando pelo que a gente fez, mas esse homem não, esse homem aí é justo. Aí aquele disse assim: Senhor, quando tu entrar no teu paraíso, lembra-te de mim.
Jesus olhou para o homem e disse assim: hoje mesmo. É hoje mesmo. Porque reconhecesse que eu sou o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Aleluia. Um zombava de um lado do outro e dizia: se tu é o Filho de Deus, meu, tu fizesse tanta coisa, curasse tanta gente, mas por que tu não desce daí e salva a ti mesmo? Só que o diabo, era isso que ele queria, usando para que Jesus descesse. Mas Jesus estava ali porque Deus determinou que ele fosse para resgatar a humanidade. Porque se Jesus não fosse ali, eu e você não estarei aqui nesta noite. Mas chegou o momento em que Jesus levantou a sua voz e disse assim: Senhor Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Se for possível, passa de mim este cálice. Mas glória a Deus que ele disse assim: mas não faça a minha vontade, seja feita a sua vontade. E tendo dito isso, o texto diz que ele bradou: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra consumado, ela quer dizer realizado por completo. Quando ela é traduzida no grego, ela quer dizer tetelestais, que quer dizer foi pago. E o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto. O que era isso? Nós sabemos muito bem que no Antigo Testamento Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha 3 repartições. Ele tinha o pátio, ele tinha o lugar santo, o santo do santo. E no lugar santo do santo, para o lugar santo, o que fazia a repartição era um véu. Ninguém entrava no lugar santo do santo. Só quem entrava no santo do santo era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício por toda a nação de Israel. E ele oferecia primeiro por ele, para depois entrar no santo do santo para oferecer por toda a nação. Por quê? Porque o que estava dentro do santo era a arca da aliança, a representação da santidade e a presença de Deus no meio do povo. Então ninguém entraria lá, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele disse: está consumado. Quando ele disse tetelestai, está tudo pago. O véu do templo se rasga de alto a baixo, dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, não existe mais véu. Você agora passa direto para o santo do santo. Você fala com o Pai no santo do santo, porque Jesus, ele rompeu a barreira com seu sangue vertido na cruz do Calvário. É por isso que o diabo, ele tenta contra a igreja. Ele batalha contra os jovens, contra as mulheres, contra os homens, contra as crianças.
Mas quando ele vai acusar, Jesus pega e entrega ao Pai a carta dizendo: melada de sangue vertido na cruz do Calvário, dizendo: eu já paguei o pecado de Gerson, eu já paguei o pecado dos jovens, eu já paguei o pecado dos homens, eu já paguei o pecado das mulheres. Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Bata assim no peito e diga: olha, Satanás, tu não pode mais me acusar, porque Jesus me comprou. Jesus me comprou. Ele já pagou por mim. Ele já pagou por mim. Você é livre. 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 Aleluia. Por isso que João, 1 João capítulo de número 1, versículo 7 diz assim: se andarmos nas luzes, como na luz ele está, mantemos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí o apóstolo Pedro diz assim: nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas fomos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Você foi comprado por Jesus, e ele disse: está consumado, está tudo pago. Ele pagou tudo por mim e por você. E hoje você é livre para entrar no templo, para adorar. Não existe mais barreira. Por isso que a igreja adora aqui, adora em casa, adora na rua, adora na escola, adora no trabalho. Onde você está, você adora, porque Jesus te deu liberdade para isso. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.